O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo animal ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, assim como as condições reinantes dentro do próprio corpo, e elaborar, assim, respostas de adaptação a essas condições. Não apenas isso, mas um sistema nervoso complexo o suficiente como o nosso, de outros animais como ratos e camundongos, e até insetos, dota o indivíduo de passado e futuro, tornando-o capaz de aprender novas associações, de lembrar dessas associações e também de seus efeitos sobre o corpo, e de usar essas informações para fazer projeções para o futuro. Desse modo, mesmo as respostas no presente levam em consideração as experiências passadas e o que se antecipa para o futuro, racional e emocionalmente. A unidade básica do sistema nervoso é a célula nervosa, denominada neurônio. Um neurônio típico apresenta três partes distintas. O corpo celular, a parte mais volumosa da célula nervosa, onde se localiza o núcleo e a maioria das estruturas celulares. Os dendritos, prolongamentos finos e geralmente ramificados que conduzem os estímulos captados do ambiente ou de outras células em direção ao corpo celular. E o axônio, um prolongamento geralmente mais longo que os dendritos, cuja função é transmitir para outras células os impulsos provenientes do corpo celular. O neurônio é uma célula extremamente estimulável, capaz de perceber as mínimas variações que ocorrem em torno de si, reagindo com uma alteração elétrica que percorre sua membrana. Essa alteração é o impulso nervoso, e é justamente esse o tema desse vídeo. Para você imaginar como acontece o impulso nervoso, observe a seguinte figura. A percepção da dor aguda quando um objeto pontiagudo entra em seu pé é causada pela geração de certos potenciais de ação em certas fibras nervosas na pele. O interior do neurônio em repouso encontra-se carregado negativamente em relação ao fluido extracelular. O potencial de ação é uma inversão rápida dessa situação, tornando o interior do neurônio mais positivo que o seu exterior. Quando um determinado estímulo atinge a membrana do neurônio, ocorre uma pequena despolarização local. A despolarização faz com que canais de sódio e potássio dependentes de voltagem se abram e permitam um fluxo de correntes iônicas de um lado para o outro da célula. Simultaneamente, ocorre um fluxo de fora para dentro de sódio, pois este encontra-se em maior concentração no meio externo, o que tende a despolarizar ainda mais a membrana, e um fluxo de dentro para fora de potássio, que tende a repolarizá-la. Existe, contudo, uma diferença significativa entre os canais de sódio e potássio. Os canais de sódio se abrem mais rapidamente do que os canais de potássio. Essa diferença entre a corrente despolarizante de sódio e a corrente repolarizante de potássio será fundamental para que o potencial mínimo para que ocorra o impulso nervoso seja alcançado. Ocorre assim o efeito autoalimentador. Quanto mais sódio passa pelo canal, mais ele fica permeável. A partir do momento em que o potencial mínimo, o limiar, é atingido, o processo não pode mais ser revertido e ocorre uma abrupta inversão da polarização da membrana, ou seja, o potencial de ação. Na maioria dos neurônios, o valor do potencial limiar é de cerca de 55 mV negativo. Uma vez atingido o limiar, o potencial de ação ocorre com amplitude e duração fixas. Se o limiar não for atingido, ou seja, a despolarização ou influxo de sódio não forem suficientemente fortes, não ocorre o potencial de ação. Esse é um fenômeno denominado como tudo ou nada. Para que a informação seja transferida de um ponto a outro no sistema nervoso, é necessário que o potencial de ação seja conduzido ao longo do axônio. Os potenciais de ação gerados por uma célula são todos similares em tamanho e duração e não diminuem à medida que são conduzidos ao longo de seu axônio. O potencial de ação segue seu trajeto até alcançar o terminal axônico, despolarizando o segmento seguinte da membrana até que ele alcance o limiar e ocorra outro potencial, iniciando a transmissão sináptica. No entanto, a despolarização pode ocorrer em qualquer extremidade do axônio. Para que ocorra a repolarização do neurônio e ele possa gerar um novo impulso nervoso, os canais de sódio dependentes de voltagem são inativados, enquanto os canais de potássio dependentes de voltagem terminam de se abrir, resultando em um efluxo dos íons potássio para o meio extracelular, fazendo com que o potencial de membrana volte a ser negativo.
O potencial iniciado em uma extremidade se propaga em um sentido único, não voltando pelo caminho já percorrido. Isso ocorre porque a membrana por onde passou fica refratária durante cerca de 1 milissegundo, como resultado da inativação dos canais de sódio recém-utilizados. Esse tempo mínimo necessário para que ocorra um novo potencial de ação é chamado de período refratário absoluto. Após esse período, durante diversos milissegundos, os canais de potássio ainda estão se fechando e a membrana permanece hiperpolarizada até que se fechem. Entretanto, nesse momento, parte dos canais de sódio já se reengatilhou, sendo possível levar o potencial de membrana ao limiar, porém, a energia necessária é maior do que a normal. É o chamado período refratário relativo. Após o fechamento de todos os canais de potássio, a membrana retorna à sua voltagem de repouso, de cerca de menos 70 mV, e o neurônio está de volta ao seu estado original. A velocidade de propagação de um impulso nervoso na membrana de um neurônio varia entre 50 cm por segundo e 2 metros por segundo. Tais velocidades, entretanto, são insuficientes para coordenar as ações de animais de grande porte. A propagação rápida dos impulsos nervosos é garantida então pelo revestimento dos neurônios por uma membrana formada por células ricas em lipídios, as células de Schwann, que formam a bainha de mielina. Entre essas células que envolvem os axônios mielinizados, existem pequenos espaços, os nódulos de Ranvier, onde a membrana do neurônio fica exposta. Nas fibras nervosas mielinizadas, o impulso nervoso, em vez de se propagar continuamente pela membrana do neurônio, pula diretamente de um nódulo de Ranvier para outro, caracterizando a condução saltatória. Sendo assim, existem tanto neurônios revestidos por mielina, quanto neurônios amielínicos. Na condução saltatória, contudo, a velocidade de propagação do impulso pode atingir velocidades da ordem de 120 metros por segundo, uma grande vantagem em relação aos neurônios amielínicos. A desvantagem é que neurônios mielinizados ocupam mais espaço. A informação transmitida pela condução nervosa é então distribuída e integrada por outros neurônios no sistema nervoso. Essa transferência de informação de um neurônio para outro é chamada de transmissão sináptica, mas esse é um assunto para outro vídeo. O tema do vídeo foi sugerido pela Liga Acadêmica de Neurociências da ESCS, a Escola Superior de Ciências da Saúde. Curtam sua página no Facebook. Gostou do vídeo? Então curta, favorite e compartilhe. Inscreva-se no canal e ajude na divulgação dos vídeos. Isso contribui bastante para o desenvolvimento do canal. Críticas, sugestões, dúvidas ou elogios, deixe um comentário ou envie um e-mail para o endereço que está aparecendo na tela. Me siga também nas redes sociais. Até o próximo vídeo.